Muito boa noite, meus irmãos. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor seja com cada um de vocês nessa oportunidade. Eu gostaria de pedir a vocês que estão aí mais ao fundo, se possível, vamos sentar nos bancos mais dianteiros. Estamos em um número bem pequeno. Nós temos alguns irmãos em viagem, outros tantos enfermos. Fica mais quentinho, né? A gente ficar perto. Obrigado, viu? Agradeço aos irmãos. Meus queridos, hoje, dando continuidade à nossa série de estudos que nós temos desenvolvido, é a série do mês de fevereiro, Quem é Você?, onde estudamos alguns aspectos da nossa identificação com Jesus. Entender-nos a imagem de Deus traz várias implicações para a nossa vida. E ao longo desses estudos nós vamos trabalhar alguns aspectos dessa identificação, buscando com isso, meus irmãos, compreender e colocar em prática o que significa ser um cristão. É importante que nós nos envolvamos com isso, uma vez que a nossa vida não encontra qualquer sentido fora dessa realidade. Nós não somos cristãos por uma mera opção. Não é como você escolher um time de futebol. Não é apoiar um determinado partido. Não é escolher algo por qualquer afinidade que seja. Mas é um chamado, é uma convocação que o Senhor nos faz. E como tal, nós precisamos compreender o que Ele mesmo requer de cada um de nós. Hoje nós vamos começar a caminhar aqui pela carta de Paulo aos Efésios. Peço aos irmãos que abram esta epístola para que nós conheçamos alguns versículos aqui do capítulo 1, onde está baseado o nosso estudo nesta noite. Mas eu começaria fazendo uma pergunta para você. Qual é o teu posicionamento? Essa palavra ela é muito rica em significado, porque ela pode tanto envolver a ideia de alguém que tem uma opinião formada sobre determinado assunto, como também a sua localização. E é interessante porque a palavra do Senhor chama a nossa atenção para o fato de que, ao sermos seguidores de Cristo Jesus, ao nos encontrarmos regenerados pela graça, a qual nos inclui na família de Deus, nós estamos tanto abraçando um posicionamento, entendendo, a partir do entendimento de algumas coisas, como também estamos nos colocando em uma determinada posição, aqui, em termos de lugar. Mas quando pensamos na ideia de termos um posicionamento, ou se você ainda não pensou, é bom que você pense a respeito, te perguntaria uma segunda coisa. Você já se deu conta do que você tem nas mãos? É importante, irmãos, que nos atentemos para o que nos diz a palavra do Senhor, aqui nos versículos 3 e 4 do primeiro capítulo de Efésios, onde lemos assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha que interessante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. É óbvio que ao pensar em bênçãos, nós pensamos em muitas coisas boas que nós temos ou que gostaríamos de ter. A bênção da casa nova, a bênção do novo trabalho, a bênção do aumento de salário, a bênção, de se andar bem vestido, ou de se adquirir aquele instrumento necessário
para o bom andamento da sua profissão, do seu trabalho, da sua obra. Todas essas coisas são bênçãos. Nós oramos a Deus pedindo que elas cheguem até nós, agradecemos a Deus se elas já chegaram, mas eu pergunto a vocês, seria apenas esta a significação de ser abençoado? Qual é a vida do homem abençoado? Como é o seu viver? O que consta da caminhada de alguém que se diz, eu sou muito abençoado por Deus? Normalmente nós olhamos primeiramente o que ele possui. Nós percebemos se ele é ou ela é uma pessoa abastada, de muitas posses, onde pelo menos nada lhe falte, nada que seja essencial. Reconhecemos pessoas assim como sendo bastante abençoadas. Por que é interessante pensar nestas coisas, meus queridos? Nós vamos entender à luz do contexto dessa carta que Paulo escreve aos Efésios. Éfeso era uma cidade próspera. Era uma cidade riquíssima. Os historiadores contam que havia em Éfeso cerca de 250 mil a 300 mil pessoas. Isso em tempos antigos. Era uma cidade marcada por ser uma rota comercial, por possuir um porto. Estava ali também monumentos famosíssimos e belíssimos. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava em Éfeso, que era o templo da deusa Diana, muito maior do que o Partenon, aquela outra construção antiga, que nós conhecemos muito bem quando pensamos na Grécia e coisas desse tipo. Mas Éfeso era uma cidade que não dependia das outras cidades. Era uma cidade autossuficiente. Era uma cidade marcada pelo seu sucesso, tanto em termos comerciais quanto religiosos. Era também um centro onde estavam ali vários tipos de culto, mas os seguidores da deusa Diana estavam ali aos montões. É interessante que Paulo, ao escrever para uma igreja que se encontra numa cidade como essa, faz-nos pensar, meus queridos, em termos do que pode necessitar uma igreja que está bem localizada. É interessante a gente pensar, porque eu já estive presente em contextos diferentes de igreja. E muitas vezes o que a gente percebe é que a igreja lá do interiorzinho tem uma certa dificuldade ao pensar que a igreja dos grandes centros tem mais recursos, tem mais condições. E o fato é que acaba acontecendo mesmo. Porque, para começar, nem todo mundo quer ir pregar na igrejinha do interior. Nem todo mundo quer deixar o conforto da cidade e ir pregar o evangelho onde tudo é distante, onde tudo é escasso, onde tudo é difícil, onde os acessos são limitados, onde a internet de fibra não chega, já tem banda larga, mas a fibra ainda não chegou. Então é interessante a gente pensar que Paulo está escrevendo para uma igreja que está situada num contexto onde, humanamente e materialmente, não falta nada. Mas Paulo escreve para ratificar aquela igreja que a sua riqueza não era aquela, que a sua riqueza estava nos céus, e que essa riqueza já poderia ser usufruída enquanto esta igreja caminha na terra. Interessante, porque Paulo começa dizendo que o Senhor nos tem abençoado. Percebam que ele não está falando de algo futuro, ele não está falando de uma promessa, mas ele está falando de uma realidade já consumada, já constatada, porque o Senhor já havia derramado das suas bênçãos sobre aquela igreja. Então, o que Paulo está dizendo àquela igreja é que ela estava constando no testamento do Senhor. O Senhor havia dado àquela igreja, ao seu povo, tudo o que era dele. E a razão pela qual isso se torna possível e verdade é o fato de se estar em Cristo Jesus. Percebam, meus irmãos, que estar em Cristo Jesus envolve muitas coisas. Envolve o ser e envolve o estar. É tanto um posicionamento quanto uma disposição do nosso coração. Porque estar em Cristo Jesus significa envolver-se com Ele, significa amar como Ele amou, servir como Ele serviu, trabalhar como Ele trabalhou, envolver-se com as pessoas como Ele se envolveu. Mas aqui
à guisa de voltarmos ao que nós estamos trabalhando, o que nós pretendemos hoje é que você saia daqui hoje cônscio de que você é profundamente abençoado. Abençoado pelo Pai, abençoado pelo Filho e abençoado pelo Espírito Santo. Olha só, leiamos aqui o que nos diz o texto nos versículos 4 a 6 de Efésios 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, e em amor para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui Paulo está dizendo para nós que nós somos abençoados com as bênçãos que vêm diretamente do Pai. Interessante aqui, porque se o Pai nos abençoa, como ele faz isso? Primeiramente, meus queridos, nós somos abençoados pelo fato de termos sido escolhidos por Deus. Deus é quem nos escolhe. Interessante observar, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nós, meus queridos, nos encontramos na posição de pessoas que foram achadas por Deus. Vemos aqui a figura do pastor que sai à procura das suas ovelhas perdidas. E quando as acha, as leva de volta para o seu aprisco. Interessante é ainda o fato de nós pensarmos que a escolha de Deus por cada um dos seus não se dá como um plano B para a queda do homem lá no Éden. É algo que foi decidido, definido, muito antes do mundo ser mundo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha que interessante. É uma coisa que aconteceu há muito tempo. É algo que está reservado a uma eternidade que abrange um tempo muito, mas infinitamente anterior ao nosso. O que nos mostra, obviamente, que nós fomos amados por Deus quando nem sabíamos ou pensávamos em existir. É até difícil definir esse tempo, porque antes que o mundo fosse formado, o Senhor já havia pensado em amar você, em cuidar de você, em fazer de você um integrante da sua família. Diante de uma constatação dessa, que bênção pode ser mais valiosa? Que bênção pode ser superior ao fato de sermos acolhidos na intimidade de Deus? E Ele nos escolhe, mas Ele ainda faz mais. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Interessante que quando pensamos na ideia de uma escolha, estamos pensando em algo um pouco mais abrangente. Mas quando pensamos em alguém que foi predestinado, em alguém que foi adotado por Deus, aqui nós já nos deparamos com a questão de um propósito. É interessante que quando somos filhos naturais, nós herdamos dos nossos pais tudo que é deles, naturalmente. Achei interessante algo que li certa vez, uma declaração de um pai ao seu filho, e ele narrava algumas coisas, algumas situações, né, que normalmente acontecem entre pais e filhos, notadamente sobre a mãe. Ele falava da relação dele com a mãe e do filho. E ele dizia: esse sujeito chega, rouba minha mulher, tira minhas noites de sono, uma série de outras coisas que são naturais das crianças, e ele encerra dizendo: e ainda assim, eu sou completamente louco por ele. Falando do amor incondicional de um pai, que é natural, né, para os filhos que são gerados por nós. Agora percebam, meus queridos, a perspectiva da adoção.
Pensar sobre isso me fez olhar para a adoção de uma forma muito diferente, porque é exatamente isso que Deus faz conosco. O único filho que Deus tem, gerado, eternamente gerado dele, é Jesus. Todos os outros filhos, falo de nós, são filhos adotados pelo Senhor. E o casal, ou o pai, que se dispõe a adotar uma criança, ele já parte para essa atitude carregado de amor. Ele não sabe quem é a criança, ele apenas abre o seu coração para adotar, mas ele vai com a disposição de amar a criança, que talvez tenha sido rejeitada pelos seus pais originários. É forte. Mas isso serve para nos levar a entender, meus queridos, o tipo de amor com o qual nós somos abençoados por Deus quando Ele resolve nos adotar. Quando Ele demonstra o propósito que há no seu entendimento para nos amar dessa maneira. Nos predestinou para Ele a um propósito, e o propósito era nos adotar como filhos. O Senhor não predestina ao Léo, o Senhor não escolhe alguém de qualquer maneira, mas Ele escolhe com um objetivo claro e específico de fazê-lo seu filho. E sabemos que a condição para que alguém se torne filho do Senhor é a fé em Cristo Jesus. E é isso que nós chamamos de fé salvadora. É essa fé que nós precisamos desenvolver e buscar todos os dias. Essa é a dádiva que o Senhor tem para aqueles que confiam no seu amor. Isso é conforme a sua vontade, isso é de acordo com a sua disposição, mas nós somos abençoados pela escolha, pela adoção, mas também pela sua aceitação. Interessante, meus queridos, que isso é feito de boa vontade. Como eu disse, não é uma coisa que é resultado de um plano B, de uma espécie de remendo que o Senhor faz, porque em determinada altura o homem se perdeu. Não. O Senhor tem o propósito de nos amar, de nos fazer seus filhos, desde antes da própria queda. Interessante que quando a gente pensa em predestinação, muitas vezes o que nós imaginamos, meus queridos, é algo equivocado. Porque muitas vezes o que pensamos é o seguinte: não, Deus chamou uns para morar com Ele e vai mandar outros para o inferno. Isso é entender a predestinação de maneira equivocada e compartimentada. O que nós precisamos entender é que a única maneira de vivermos na eternidade com o Senhor é por meio do seu chamado. Fora disso, o destino do homem é condenação. Então, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe para Ele, nós estamos recebendo a bênção de entrar na sua família, de entrar na sua casa, de fazer ali morada e de receber com Cristo todas as suas bênçãos. É muito maior do que normalmente nós imaginamos. Porque pensamos de maneira em que parece muitas vezes que o Senhor nos dá as sobras, mas Ele nos dá as primícias, o Senhor nos dá o seu melhor. Mas o transcurso das bênçãos não para por aqui, porque além de recebermos as bênçãos de boa vontade do Pai, cujo objetivo é o louvor da sua glória, é experimentarmos a sua boa vontade, somos também abençoados pelo Filho. E aí ele vai nos dizer, ele nos concedeu tudo isso gratuitamente no amado, que é Cristo. E aqui agora Paulo vai falar o que Cristo fez por nós, no qual, temos a redenção pelo seu sangue, Cristo se sacrifica para nos dar a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas,
tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Percebam que Paulo reafirma o que ele já nos falou aqui acerca do Pai. Predestinados, conforme o seu propósito, conforme o conselho da sua vontade, sermos louvor da sua glória. Qual é o objetivo? O que Cristo faz? Com que objetivo? Ele nos abençoa com a remissão. O que Cristo faz por nós, meus queridos, é a parte prática. O Pai define, não é, o que nós receberemos. Como vimos aqui, Ele nos escolhe, Ele nos adota, Ele nos aceita. Como é que isso é colocado em termos práticos? Aqui entra as ações de Jesus. Primeira coisa que Jesus faz, meus queridos, é pagar o preço para que sejamos filiados a Deus. É o que a gente chama de remissão. Cristo é aquele que vem e paga o valor estipulado. Cristo é aquele que chega e toma a comanda da sua mão e paga a conta lá na frente. Ele é aquele que assume o escrito da dívida que nós tínhamos para com Deus e nos deixa quites com o Senhor, porque Ele satisfaz plenamente a justiça do Pai, que clama. O pecado é algo que exige, não é, um pagamento pela sua ocorrência. Há uma consequência. E Cristo é justamente aquele que assume essa consequência. E mediante o preço pago por Jesus, Ele nos concede uma outra bênção, que é o perdão. Interessante aqui, porque você não sai apenas livre da dívida, mas você sai ainda com um ingresso, onde você tem a oportunidade de conhecer a casa daquele que te perdoou. Onde você tem a oportunidade de conviver com Ele, mais que isso, de gozar da sua riqueza, de experimentar das suas bênçãos. Por quê? A terceira bênção que Jesus nos dá aqui é a revelação. Jesus, o que Ele faz? Ele nos mostra quem é o Pai. Ele nos apresenta a sua vontade. Jesus nos convida e nos leva para experimentar a sua intimidade. Então, as bênçãos de Cristo Jesus, meus queridos, nos colocam dentro da casa de Deus. E eu não estou falando da igreja. Estou falando de uma vida pautada num relacionamento pessoal com o Senhor. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha identidade, com Cristo? Tudo. Se é algo que marca uma família, é a sua identificação. Os membros de uma família são marcados pelas semelhanças que possuem, não apenas no nome, as semelhanças no sangue, semelhanças genéticas, semelhanças nos costumes, semelhanças nas atitudes. A nossa identificação com Cristo passa exatamente pelo fato de que, a partir disso, nós assumimos o jeito, a maneira, e entendemos qual é a vontade de Deus para o nosso viver. Percebam, meus irmãos, como é forte o entendimento acerca destas coisas. Parece coisa simples. Quem não sabe que eu sou abençoado por Deus? Mas a grande pergunta é, você sabe o que fazer com essas bênçãos? A segunda grande pergunta é, como essas bênçãos têm impactado a sua maneira de viver nessa terra? Que diferença faz para você saber que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? Que diferença faz no seu viver cotidiano a certeza, a convicção do perdão de Deus sobre você? Que diferença faz você saber quem é Deus, você conhecer a sua vontade, você experimentar da sua intimidade, você poder fechar os seus olhos aonde você estiver, para falar com Ele, para confessar a Ele, para clamar por seu auxílio?
Sabe por quê, irmãos? Porque nós recebemos, a partir de Cristo Jesus, uma herança riquíssima. O fato é que nós recebemos do Pai uma bênção. E Cristo recebeu algo que Ele considera como uma bênção, mas dependendo da maneira como nós entendamos isso aqui, nós nos tornamos um problema para Jesus. Porque lembra, lá no Evangelho de João, que Cristo diz que Ele não perderia nenhum dos que o Pai lhe deu, nós sim fomos dados a Jesus pelo Pai. E Ele, o Pai, nos deu a Jesus para ser o cabeça desse corpo de Jesus, que é a igreja. Então nós somos abençoados mutuamente. E a partir dessa compreensão, nós nos tornamos herdeiros com Cristo. É Ele quem nos abençoa. É a partir dele. Interessante que Cristo é aquele irmão que, embora saiba que nós sejamos adotados, não se aborrece com o fato de o Pai nos dar todas as coisas, assim como deu a Ele. Cristo é o irmão que divide todas as suas bênçãos conosco. Porque Ele nos dá, Cristo, a maior bênção da qual nós poderíamos ter notícia. Cristo nos dá um Pai. Cristo nos faz filhos de Deus. Para isso Ele paga um alto preço. O preço que Ele paga nos compra a absolvição. O preço que Ele paga nos faz uma revelação. E de quebra, ainda coloca uma herança em nossas mãos. Mas como eu disse aos irmãos, as bênçãos de um cristão enriquecido, que sabe aonde está, são bênçãos oriundas da Trindade. Esse cristão é abençoado pelo Pai, é abençoado pelo Filho, mas também é abençoado pelo Espírito Santo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vocês estão percebendo aqui qual é a bênção que vocês recebem? Se o Pai determina, estabelece, o Filho é aquele que vai lá e executa o que foi estabelecido pelo Pai, qual é o papel do Espírito Santo aqui? O papel do Espírito Santo ele é tão decisivo quanto os outros. Percebamos aqui, meus irmãos, que a Trindade não está em concorrência, mas que ela está agindo de forma conjunta pela sua salvação. E o Espírito Santo trabalha aqui, nos dando a sua afirmação de posse. O Espírito Santo, ele realiza o trabalho de selar. O selo, ele estabelece autenticidade. Aquilo que é selado é marcado como sendo de propriedade de alguém. É aqui que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca indelével de que alguém está em Cristo Jesus. Aliás, foram para esses que Jesus prometeu que lhes enviaria quem? Consolador. Então ele, o Espírito, é a marca necessária para todo aquele que afirma estar em Cristo. E essa afirmação de possuir o Espírito do Senhor não é aquela ideia de que isso precisa ser feito vez após vez. Mas é o fato de que a ação do Espírito em nós nos qualifica como os cristãos que devemos ser. Portanto, esse selo que o Espírito Santo aplica sobre a nossa vida nos dá algumas certezas. A primeira delas é de que somos do Senhor. É um selo que atesta posse
De quem é esta ovelha? É do Senhor. Uma outra coisa é o fato de estarmos seguros. Como já disse, Cristo não perderá nenhuma das ovelhas que o Pai lhe deu. A segurança de que estamos sempre protegidos nas mãos do Senhor. Porque é Ele mesmo quem confere a cada um de nós esta segurança, protegendo-nos de todas as coisas. Isso, obviamente, não quer dizer que não possamos sofrer angústias, que não possamos passar por aflições. Não é desse tipo de proteção, não é blindagem, como se tem afirmado hoje em dia. Cristãos não são blindados. Eles podem e vão experimentar algum tipo de sofrimento na vida. Nós adoecemos, nós morremos, nós podemos ser perseguidos, podemos ser traídos, podemos passar por qualquer tipo de situação. Mas no que diz respeito à nossa filiação, nada nesse mundo pode interferir. O que o Senhor nos deu, meus queridos, é nosso. E Ele mesmo é quem garante. Percebam que o texto ele vai nos falar algo interessante, porque quando Paulo escreve, ele diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A ideia de penhor aqui remete-nos à garantia. Hoje a gente quase não ouve mais falar, né? Pelo menos eu não tenho notícia, de casa de penhores. As pessoas iam às casas de penhores para conseguir dinheiro. Ele chegava lá, falou, eu tenho um ventilador. E eu preciso de tanto. A pessoa avalia, não, seu ventilador vale tanto, eu te empresto tanto, o ventilador fica aqui. Se você não pagar, ele é a garantia. É como a gente faz hoje, né? Você financia a casa, você não sabe, mas ela está penhorada. Você financia o carro, você não sabe, mas ele está penhorado. É a garantia pelo dinheiro que você pegou para comprar o carro. Não é? O Espírito Santo, meus queridos, é a nossa garantia. Garantia de quê, pastor? Primeira coisa, o Espírito Santo nos garante a consumação. O Espírito Santo nos dá a certeza de que Cristo vai terminar o que Ele começou. Interessante, irmãos, porque quando Cristo é assunto aos céus, Ele disse, olha, eu vos enviarei o Consolador. E esse Consolador nos acompanharia até o dia da volta de Cristo. O fato, meus queridos, é que nós, muitas vezes, como igreja, vivemos ignorando a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Que muitas vezes nos esquecemos que pode ser entristecido pela contumácia dos nossos pecados. Jesus nos deixou alguém que possa nos acompanhar e nos fortalecer nessa luta que é a nossa vida cristã. Por isso Paulo constantemente dizia, não apagueis o Espírito. Mantenha vivo o Espírito em você. Porque Ele, meus queridos, é aquele que foi enviado pelo Senhor para nos ajudar na grande missão que temos. E a presença do Espírito em nós nos dá a certeza de que Cristo virá outra vez. Que Ele não deixará a sua obra pela metade. Que Cristo não se esqueceu. Temos estudado e pensado aqui com Pedro. Muitos julgam a volta de Cristo demorada, lembra? O Espírito Santo ele está justamente aí para não deixar que eu e você nos esqueçamos disso.
Ele está para nos fazer lembrados que diante dessas acusações, nós temos as promessas. Ele está para nos auxiliar na compreensão do que a palavra do Senhor tem nos dito. Então o Espírito Santo está sobre a sua vida para te fazer lembrado de que o Senhor não te abandonou. Portanto, nós precisamos entender que Ele é a garantia, tanto da satisfação da vontade do Senhor, a promoção da sua glória. Isso é interessante porque é o que está em jogo aqui. Não sei se você percebeu quantas vezes o louvor da glória de Deus aparece nesse texto. Verso 12, louvor da sua glória. Verso 6, louvor da glória da sua graça. Então, sabe o que está em questão aqui? É o nome de Deus. Deus não está para brincadeira, irmãos. O Espírito Santo está para nós com o objetivo de nos fazer lembrados de que Deus leva a sério a sua glória. Muitas vezes a gente pensa, não, Deus me salvou porque Ele me ama. Ele te ama, mas o objetivo primordial era a promoção da sua glória. E a minha salvação, a sua salvação, bem como a nossa identificação com Cristo, tem como objetivo exatamente isso, promover o louvor da glória do nosso Deus. Portanto, a redenção em Cristo Jesus há de se consumar. É uma garantia que o Espírito Santo confere aos nossos corações. E Ele está naqueles que entenderam a mensagem do Senhor justamente para que eles jamais se esqueçam disso. Para que eles não se esqueçam que o cristão que está em Cristo pode todas as coisas. Ele pode ter acesso à verdadeira riqueza. Não há riqueza nesse mundo que se compare ao que o Senhor tem para você. O verdadeiro cristão, ou aquele cristão que está fundamentado em Jesus, é aquele que adora ao Senhor como Ele deseja ser adorado. Que tudo faz para que o nome do Senhor seja glorificado. E esse cristão pode ainda descansar nas insondáveis promessas que o Senhor tem para aqueles que o amam. É isso que nos faz, meus irmãos, mais que vencedores. É disso que a palavra do Senhor fala. É isso que o livro de Apocalipse tem a nos dizer. Um livro que chega a cristãos aparentemente derrotados, sendo fustigados pela perseguição no final do primeiro século. Jesus deixa uma carta para eles, através de João, para dizer: vocês são mais que vencedores. Porque tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Portanto, nossa identificação com Cristo, meus irmãos, passa pela compreensão do quanto somos abençoados. Se você reconhece o quanto você é abençoado, você não vai mendigar nada desse mundo. Não há prestígio, não há status, não há posição que seja maior, que seja superior ao fato de você se reconhecer um filho de Deus. Porque nele, somente nele, nós temos sido tão profundamente abençoados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou deixar aqui o texto. Vamos orar? Se somos assim abençoados, irmãos, entendamos o porquê de sermos tão profundamente abençoados. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos o privilégio desta filiação. Que profunda riqueza, Senhor, temos recebido em Ti. Não há cifra nesse mundo que possa definir
a grandeza dessas coisas. Mas que o Senhor mesmo, ó Pai, nos ajude e nos faça conscientes do quanto temos recebido do Senhor, para que vivamos santa e piedosamente do Senhor, anunciando por meio de tudo o que fazemos quem é o Senhor. Obrigado, Deus. Leva a tua igreja em paz. Restaura aqueles, ó Deus, que não têm podido vir. Auxilia-os, ó Deus. Fortalece a tua igreja. Desperta-nos a todos. Eu te rogo em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, conscientizando das bênçãos que tem recebido de Ti, vivendo de forma abençoada, abençoando a todos quantos vivem ao seu redor, ministrando a santa palavra do Evangelho, anunciando Cristo, até o dia em que Ele mesmo venha para resgatar a sua noiva, que com Ele adorará por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.